O que será que acontece com o criador, com o coreógrafo, no momento que ele resolve transformar uma ideia em movimento? E como que se dão todos esses processos de tantas diferenças, de tantas peculiaridades, características próprias que a gente pode encontrar em diversas obras coreográficas? A gente pode ver alguns exemplos aqui e se perguntar: como é que se dá essa transformação de diferentes maneiras, diferentes caminhos, processos, ferramentas que aquele que vai criar, o coreógrafo, escolhe para transformar uma ideia, um sentimento, um grito de dentro de si em movimento, vindo a se tornar então as coreografias, como a gente pode perceber, são expressões de diferentes corpos e de diferentes maneiras. E cada corpo, quando também apreende esse trabalho de movimento, também coloca um pouco de si, coloca a sua interpretação e a sua maneira de compreender aquele movimento, aquela ideia transformada em corpo. A gente pode perceber quão diferente cada um desses criadores e criadoras que estão aqui nas imagens, quão diferentes são as maneiras de ver o mundo através do movimento, através da dança. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje nesse nosso encontro. Olá, eu sou Ana Botosso, sou bailarina, coreógrafa e atualmente diretora da Companhia de Danças de Diadema. Venho aqui com vocês trocar algumas ideias sobre um assunto que para mim é muito importante, que é a concepção coreográfica. A gente vai falar alguns minutos sobre isso, trocar um pouco dessas ideias, refletir e, quem sabe, no futuro a gente se encontrar para conversar pessoalmente sobre esse e outros assuntos a respeito de dança e criação coreográfica. Então, venham comigo para Sem Receita Específica. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho do meu processo de aprendizado, de experiência na dança, mas sobretudo como coreógrafa, como criadora. Porque eu acho que esse processo me levou a entender o processo de criação exatamente da forma que nós vamos conversar aqui um pouco. Que, como eu já comentei sobre o título, não existe uma receita para criar. Muitas vezes, alunos ou mesmo a plateia que assistem às coreografias, os trabalhos, vem e pergunta: mas Ana, como que é que se transforma uma ideia em movimento, em corpo, em coreografia? Existe até cursos, né, de composição coreográfica, eu acho super válido, mas não existe fórmula, não existe receita. Cada um que sente dentro de si o ímpeto, aquela energia que te leva a querer criar algum trabalho, cada um desenvolve a sua própria receita, a sua forma, a sua maneira de entender o que é um processo de criação. Retorno a dizer que é muito válido, são válidos os cursos. Eu mesma já fiz
mas eles não dão um caminho, eles não dão uma resposta direta, mas eles te dão ferramentas para traçar o caminho que você escolher. E você erra, e você acerta, e você faz de novo, e você às vezes nem repete a sua própria maneira de criar. No meu caso é bem assim, inclusive. Eu acho que a cada trabalho novo, conforme o assunto, conforme aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero que o público sinta e perceba, eu particularmente acredito que faço um processo especial, específico. Eu me lembro que mesmo antes de falar que eu queria ser uma bailarina, eu já dizia que eu queria ser uma coreógrafa. Eu acho que eu nem sabia muito bem falar essa palavra. Eu era muito jovem e tinha muito essa vontade de transformar uma ideia em movimento, fazer o corpo expressar um tema, uma sugestão, uma expressão. E desde cedo eu afirmava isso. Aí na minha experiência de dança, com a dança, eu tive a oportunidade de estar coordenando um grupo quando eu morava no interior, em Presidente Prudente, minha cidade natal. Aquele grupo foi formado com lindos e lindas bailarinas e bailarinos, chamava-se Vivere. Eu estava à frente da coordenação e começava a criar novos experimentos, novas coreografias com eles. E como todo grupo do interior, sobretudo, precisava e queria muito dançar. Então, sempre nos inscrevíamos em festivais de dança. Certa vez, a gente se inscreveu num grande festival internacional que tem no Brasil, uma pré-inscrição. A coreografia chamava-se Figuras de Van. Quando a gente recebeu o resultado da pré-inscrição, da pré-seleção, na verdade, a pessoa que selecionou comentou assim: a sua coreografia ela cabe bem, ela é bem adequada à categoria, à modalidade de dança-teatro. E eu falei, nossa, não sei muito bem o que é isso. Era pouco falado, pelo menos era pouco ouvido da minha parte esse termo, essa modalidade. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Fui ler, fui tentar assistir coisas que se tratavam dessa temática da dança-teatro. O que seria dança-teatro? É dança? É teatro? É teatro? É dança? Onde começa um, onde termina o outro? E são perguntas que nem respostas acho que é necessário de ter, mas são perguntas interessantes de se fazer o tempo todo, num momento de criação ou assim num momento de encontro como esse. E aí eu falei, então tá. Fui pesquisar um pouco mais, fui ver Pina Bausch, fui ler a respeito, mesmo Martha Graham, um pouco na ideia da concepção, no pensamento de concepção da obra. E aí, seguindo essa história, fomos, né, o grupo foi até o festival e lá ele ganhou o primeiro lugar no festival. Isso realmente foi um grande incentivo para mim. Pessoas diziam assim, Ana, invista nisso, alguma coisa tem aí, vá atrás, vá pesquisar, estudar, praticar. E eu acho que eu segui.
tentando e sigo até hoje fazendo isso. A cada criação é uma experiência nova. A cada criação é um desafio extremamente desafiador e a gente não sabe muito bem aonde vai dar, como vai ser. É só fazendo, né, traçando esse caminho, trilhando esse caminho, que você vai encontrando e chegando a alguns lugares e escolhendo. Na verdade, coreografar é escolher. É realmente escolher. Isso uma vez quem disse para mim foi a querida e saudosa Ivonice Scati, que criou a Companhia de Danças de Diadema, a qual eu dirijo hoje. Também coreografo muito para a companhia. E ela comentou isso um dia para mim e falou que coreografar é escolher. E é mesmo. A gente faz escolhas, às vezes não tão legais e você tem tempo ainda de transformar, ou às vezes não tem tempo e é assim mesmo. E fica ali e você vai tentando melhorar a cada criação. Afinal, não existe uma receita. É assim como eu penso. Depois desse momento, então, como eu comentei, que foi um certo divisor de águas para mim, em relação a me aventurar, a me ousar a criar alguma coisa para o público assistir. E eu vejo isso com muita seriedade, eu vejo isso com extremamente responsabilidade, porque o público vai para ser transformado, né? Para ser tocado, para mexer alguma coisa lá dentro. E você, na coordenação de uma coreografia, de um trabalho autoral, é muita responsabilidade. Para ilustrar um pouco o nosso encontro, nossa videoaula, a gente está aqui nesse espaço, que é uma sala incrível de dança, com dimensões muito apropriadas, e aqui tem muito da minha história. Aqui eu me formei em balé clássico, dança contemporânea e moderna, e comecei a usar as minhas primeiras tentativas de coreografia. Então aqui nesse espaço, na cidade de Presidente Prudente, que é a minha cidade natal, no Conservatório Musical Maestro Julião, foi onde eu iniciei e comecei a desenvolver meu trabalho de dança. E esse espaço aqui me remete muitas lembranças, muitas recordações e ainda muitos ensinamentos. Comecei a ser assistente de direção da Ivonice, porque além de dançar, eu sempre gostei muito de estar trabalhando nos bastidores, né? Sempre gostei muito disso e naturalmente eu acho que eu fui também fazendo essas funções sem que me pedissem, sem que falassem nada. Eu acho que foi muito natural. Eu vejo que a doação do criador é uma das coisas mais importantes nesse processo de criar. Realmente você muitas vezes se sente despido, se sente nu diante da sua obra ou diante do público. E eu acho que isso é importante. A gente, no momento da criação, naquele estado de doação, você não pode se esconder. E você se depara com assuntos que pegam no fundo da sua existência ou do seu modo de ver e viver a vida. E se você se esquiva disso, eu acho que você está negando o público uma verdadeira imersão que esse público possa ter no momento de assistir o seu trabalho. Se você se esconde atrás de uma cortina, naquele momento que você se depara com assuntos delicados, e você se depara com isso no momento de criação,
Se você se esconde atrás dessa cortina, eu não acredito que a obra seja tão potente ou possa tocar tanto o coração das pessoas. Então eu chamo, pode ter outra maneira de pensar sobre isso, ou de achar uma forma de dar o nome, mas eu chamo de doação. Doação, a gente se doa muito no processo de criação, além do trabalho de pesquisa. Aí é um trabalho um pouco mais técnico, mais objetivo, né? Além desse trabalho, esse estado de abertura, de sentir que você está falando realmente com a sua verdade, com a sua alma, de coração aberto. Eu acho que, por isso que eu chamo de doação, eu acho que é muito importante no processo de se criar um trabalho novo. Tem um assunto que me chama atenção, eu não penso nele, parece que ele pensa em mim. Está sempre presente, aí eu tenho que dar uma atenção a isso para ver o que está acontecendo, né? Do que se trata, né? As inspirações são muitas, são diversas. Eu acho que cada um tem sempre algo que te incomoda, algo que te cutuca, que você quer falar sobre aquilo. Isso, obviamente, depende muito do seu momento de vida, do momento que você está passando, das coisas que você está vivendo, das coisas ao seu redor, do mundo, da contemporaneidade, de como você enxerga o momento atual e as suas questões. Daí, quando algo te pega, quando algo te cutuca muito, é bacana você ir lá naquele assunto e ver o que isso pode te trazer, o que você pode transformar desse assunto para que várias pessoas reflitam e sintam e percebam algo que está ali, às vezes só para você, né? E enfatizando o título desse encontro aqui, que não é receita, cada um desses assuntos que ora te pega para você criar, para fazer você se dedicar a uma criação, cada um desses assuntos propõe uma inspiração diferente. E aí é vasto, aí é diverso. Às vezes você encontra um apoio desse tema, desse assunto, num texto, às vezes numa outra obra, de uma outra linguagem, seja a literatura, né, o texto, ou as artes visuais, ou mesmo a música. Mas o assunto que te incomoda, ele está dentro desse lugar, dessa inspiração, que a hora pode ser uma coisa ou outra. Às vezes você vê um fato, um acontecimento na rua. Eu acho que esse é o botãozinho inicial, aquilo que realmente te toca. Se não te toca tanto, será que vai tocar a plateia? Por isso que eu dou muito valor para isso, para você observar o teu dia, a tua vida, a tua postura e as posturas ao seu redor, para ver o que te pega. E a partir dali, com essa primeira inspiração, você buscar outras referências que conversem, que dialoguem com essa primeira chama, né? Faísca, uma faísca.
E que essa faísca pode virar uma grande labareda, uma grande fogueira, né? Então, se aquilo não te toca, como é que vai tocar os outros, né? Tudo bem, não nada contra se você é um profissional. Então, se alguém te encomenda uma coreografia com tema X, com assunto Y, ok, você é um profissional. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, não, deve acontecer e você deve assumir esse desafio, mas encontrar dentro desse tema proposto por alguém que te contrate, por exemplo, encontrar essa faísca, encontrar o que daquele assunto te pega mais. Esse é um processo, ou o processo um pouco inverso de você perceber aquilo que está te afetando e a partir daí você escolher uma criação. No meu caso, eu procuro referências que falam ou que se remetam ao mesmo assunto, mas não tão explicitamente. Não é tão objetivo, eu acredito, porque senão você fica muito cartesiano e aí é difícil da inspiração e das ideias realmente chegarem como você gostaria. Então eu falo que às vezes eu mergulho num estudo da coreografia, não da coreografia, mas do assunto, da temática, mas eu mergulho numa diagonal, um mergulho muito fundo, meu processo, eu mergulho numa diagonal, para que as nuances daquele assunto me façam completar a frase, né? Façam completar a ideia, né? E não um mergulho cartesiano completamente horizontal no assunto, onde já está tudo posto, dado, completo, e aí o que eu vou completar? Eu não tenho que completar. Por isso que eu falo que meu mergulho é um pouco na diagonal. Seja sobre uma obra, sobre um assunto, sobre uma notícia, sobre um acontecimento, um fato da vida, da minha vida, sobre um texto. E aí, continuando o processo, para aquele grupo que eu estou trabalhando, eu tento levar as mesmas referências para eles viverem da mesma maneira que eu estou vivendo aquele contato com aquele assunto. Então, tento levar as mesmas fontes de pesquisa, diversas. Se às vezes ela não é ali palpável, possível, eu tento buscar outra referência, mas eu acho super importante o grupo que você está trabalhando, ou pode ser um bailarino só, uma bailarina, um trabalho solo, pode ser também, obviamente, mas eu acho super importante você compartilhar com ele, com ela, das mesmas fontes de inspiração, de reflexão que você está fazendo daquele assunto, daquela obra que você está começando a desenvolver. Por quê? Porque você também vai ouvir a leitura daquela pessoa sobre essas referências que você levou, que você trouxe, né? As pessoas, o intérprete, a intérprete, com sua experiência de vida, vai absorver aquele assunto e dele vai gerar também novos caminhos, além daqueles que você já pensou, já imaginou com a sua experiência de vida. Então, como eu gosto, já comentei, de um trabalho compartilhado com os bailarinos, onde, claro, eu coloco a minha ideia, a minha concepção, mas que eles também possam opinar. Então, eu acho muito válido esse compartilhamento dessas fontes,
né? E depois um momento de escuta e de troca para que isso vá se transformando em movimento, para que isso vá se transformando em cena. Mas, como não há uma receita específica, já aconteceu comigo, é bem possível, e tem sua força, de você às vezes enxergar um trabalho, já aquela cena, por algum motivo, ela já vem na sua cabeça, né? E aí você só vai buscando uma maneira um pouco de acionar os gatilhos, acionar as pessoas que vão interpretar a cena, para que elas estejam com você, na mesma sintonia, né? Simplesmente isso. Mas sim, já aconteceu isso em outras criações. Certa vez assisti um show musical e esse show musical me fez levar uma cena onde até a luz que eu criei, que não tinha nada a ver com a luz do show, obviamente, mas a luz que eu criei para esse trabalho, a trilha que eu escolhi, foram todos muito inspirados naquele show musical que um dia eu assisti, que me levou a percorrer uns campos assim de imaginação e uns campos imagéticos mesmo, né? Comecei a ver imagens, estava ouvindo aquela música e comecei a ver imagens bem nítidas assim, sabe? E aí fui atrás disso e criei uma coreografia com essa inspiração também. Muitas vezes a coisa não avisa, né? Quando uma situação acontece para você e isso vai te inspirar e vai chegar a fazer você a criar uma coreografia, isso não marca a hora, não avisa antes, acontece. Por isso que eu falei lá no começo que é muito, muito bacana, muito importante você ouvir, se ouvir e ouvir o que está ao seu redor. Quem quer ser um coreógrafo, criar, enfim. Acho que é possível de perceber que para mim realmente não tem uma receita única, uma receita específica, uma fórmula para dar vazão à sua vontade de criar e trabalhar movimento e mensagem e expressividade através da sua obra coreográfica. Não tem uma fórmula. Espero que tenha sido bom para você também, que tenha sido bacana. A gente tá aqui nessa explanação de ideias e de modo de trabalho, de como ver a criação coreográfica. E espero que a gente se encontre aí pelas redes para continuar um pouco a falar sobre isso. Visite a minha rede, o meu Instagram, também da Companhia de Danças de Diadema, onde tem vários dos meus trabalhos ali. E a gente se vê a qualquer momento por aí. Boa sorte, que você tenha uma inspiração maravilhosa para a coreografia da sua vida.